Estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, não é? Sempre ao vivo, neste horário da 1h30 da tarde. Você acompanha com a gente aqui, confere conosco o debate, as discussões, não é? E, claro, o aprofundamento dos temas que estão sempre fazendo a pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Nosso telefone sempre aberto para você participar com a gente, o 3014-5281. Ligue para cá, entre em contato com a produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos colocados em discussão aqui no painel. E pelas redes sociais você envia a sua mensagem sempre pelo facebook.com/painel regional TV. Comigo nesta edição do Painel Regional, o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos. Aí está o Banha, ao lado dele o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual aqui do painel, e sempre com satisfação também recebendo aqui Vicente Cassione, articulista, advogado, mais uma vez com a gente aqui no painel regional. Lembrando sempre, né, na abertura do programa, as manchetes dos nossos parceiros aqui do dia a dia do painel regional. Você confere aqui com a gente o Diário do Litoral, DL circulando aqui pela cidade e pela Baixada. Hoje, sexta-feira, está aí Capep de São Vicente enfrenta crise financeira, né? Crise financeira, que é uma palavra ou um termo dos mais utilizados nos últimos meses. A Prefeitura atrasa repasse de verba, 8 empresas médicas já deixaram de atender servidores conveniados. Ontem, com a participação aqui do vereador Pedro Gouveia, você pôde acompanhar também detalhes sobre esse assunto, não é? Banha, por favor, recebe aqui o DL, o Heraldo também, e o Cassione, claro, ganha aqui a sua edição desta sexta-feira do nosso Diário do Litoral. E do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo, circula por todo o estado, pela Baixada, Vale do Ribeira, está aqui a manchete. Polícia Federal investiga campanha petista em Minas Gerais. Investigações apontam que a agência de publicidade do PT, contratada pelo PT, para fazer o Facebook da presidente Dilma na campanha, empregava esposa do governador de Minas, agora governador que venceu as eleições, Fernando Pimentel, que também é do PT, não é? Gazeta aqui ao Banha, o Heraldo José, e também um exemplar do Gazeta de São Paulo para o nosso Vicente Cassione. E a gente, claro, imediatamente agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada desta edição de sexta-feira do Painel Regional. Vereador Banha, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, doutor Heraldo, professor Cassione e a Ione Furukawa. Heraldo José, prazer também revê-lo aqui, Heraldo. Tudo bem? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, o professor Cassione, vereador Banha e também a nossa querida Ione Furukawa. Vicente Cassione, mais uma vez com a gente nesta edição de sexta. Prazer também tê-lo a bordo aqui, Cassione. Tudo bem, né? Tudo bem, Boturão. Um abraço ao Heraldo, ao Banha e à Ione Furukawa. Muito bem. 3014-5281 para você entrar em contato conosco, ligar para cá, não é? Participar do programa com a sua pergunta, com a sua opinião, seu comentário, claro. facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem aqui para nós. Lembrando também que estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e confira a gente em tempo real. Depois, o programa encerrado vai para o YouTube, você rever como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou, claro, o programa por inteiro, né? Quem está sempre atenta à sua participação e a produção aqui do painel é a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, né, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, doutor Heraldo, vereador Banha, doutor Cassione, a você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde de sexta-feira. O Facebook aqui já está aberto esperando você participar com a gente, com perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Aqui é a Bancada Democrática. A nossa produção também está te esperando através do telefone. Muito bem. Começando aqui sobre um assunto palpitante, não é, que envolve toda a sociedade aqui da nossa região, do estado e do Brasil, porque a segurança pública sempre em questão, sempre em xeque, sempre em discussão. Entra eleição, entra governo, sai governo, está lá. Saúde, educação, segurança pública, sempre os três tópicos mais abordados e mais discutidos e mais debatidos, né? E a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou aí novos números, né, sobre a situação aqui da região, da Baixada Santista. A criminalidade, segundo os números da Secretaria, aqui na região cai pelo 5º mês seguido. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, apenas o furto de veículos teve um aumento ínfimo, né, praticamente nenhum, 0,3%. Casos de latrocínio recuaram 50%, né? Estupros caíram 35% e houve queda
também nos roubos, né, e 22%. Homicídios dolosos, enfim, aquele com intenção de matar, para 16,6%. Furtos, caíram também 11%. Enfim, há uma queda do índice de criminalidade na Baixada Santista. Boas notícias nesta área, Vicente Cassione. Primeiro quero dar um cumprimento aos caríssimos telespectadores. E eu quero dizer que eu não sei por que aumenta e por que diminui a criminalidade de forma sazonal. Não há explicação nenhuma para a diminuição que diga respeito à Secretaria de Segurança Pública. As pessoas não matam ou deixam de matar porque a Secretaria de Segurança Pública toma providências antes da ação do criminoso. O que a Secretaria está fazendo apenas é divulgar uma estatística, números. Por que é que diminuíram os furtos? Porque antes de o ladrão entrar em ação, a polícia adivinhou e pegou o ladrão? Por que alguém deixou de matar o outro? Porque a polícia descobriu que isso ia acontecer, foi lá e disse, epa, não vai matar não. Não existe isso. O que existe são momentos em que a criminalidade aumenta muito ou fica alta como está agora. Porque esses números não refrescam. Esses números são de uma criminalidade que está acima, níveis de criminalidade que estão acima das cidades civilizadas. Só que quando baixa um pouco, a Secretaria faz o alarde. Então é o caso de dizer o seguinte, se quando baixa, a Secretaria tem responsabilidade positiva porque evitou o crime, e eu não sei como, quando aumenta, a Secretaria tem toda a responsabilidade negativa, porque aumentou. Não, o crime, se tivesse diminuído, porque os homicidas que estavam matando foram para a cadeia, os latrocidas foram para a cadeia, os ladrões foram para a cadeia, aí sim, mas não é isso que aconteceu. Aconteceu que há momentos realmente, por exemplo, no período do verão, da temporada, por mais que você faça um reforço de policiamento, que implante a Operação Verão, há muito mais gente, há muito mais mercado para a criminalidade, há muito mais conflitos entre as pessoas que geram homicídios e assim por diante. Num período assim nós chamaríamos outonal, né? As folhas de outono estão caindo, a criminalidade cai, mas logo recomeça, porque não são medidas governamentais que geraram esse decréscimo. Se alguém disser que sim, mostre como é que se fez para os números caírem. Porque se caíram até onde caíram, basta continuar fazendo, que daqui a pouco a gente zera a criminalidade. Você acredita nisso? Eu não tenho mais idade para acreditar nessas coisas. Só antes do Banha avaliar e do Heraldo também entrar nessa conversa de segurança pública, nós dois são muito antenados com esse tema, a própria avaliação aqui dos números que são divulgados pela Secretaria de Segurança, né, levam a crer que a gente está numa situação muito complicada, muito difícil, né, e grave aqui na região. Em 5 meses, 65 pessoas assassinadas. Em Praia Grande foram 14 homicídios, em Guarujá 10 mortes. O número de roubos também é alarmante, não é? 7.807 de janeiro a maio deste ano apenas, né? Em Itanhaém, por exemplo, os homicídios subiram 200%, enquanto que em Peruíbe a alta foi de 100%, ou seja, dobraram aí os números de homicídios na cidade de Peruíbe. Cidade a cidade, não é? Os números são bem diferenciados, né? Patrulhamento também não teve sucesso em ocorrência de roubos, como em Praia Grande e Cubatão, com acréscimo de 8% e 19%, respectivamente. Então, Cubatão teve um aumento de 19% nos roubos nessa estatística que vai de janeiro a maio de 2015. Né? E ainda, Banha, o seguinte, roubo de cargas, houve alta de 5,2% aí no geral aqui da região. Mas então o que caiu, afinal? Na média regional. Santos, Caiu, por exemplo, foi o teve uma salário queda. do brasileiro, a aposentadoria, aí Santos e São caiu o dinheiro da pensionista, aí caiu mesmo, Cassione, caiu bastante, caiu a atenção. Santos e São Vicente, né? Olha, Caiu a inflação? Não. não, essa não cai, isso aí.
imexível, né? Como falava o Rogério Magri. Rogério Magri. E minha mãe hoje acordou inspirada, Cassiano. Acordou com uma inspiração nos seus 79 anos. Ela falou assim: Foi na feira? fale para o Cassione, que eu tenho um apreço, uma admiração muito grande por ele, que ele já esteve aqui na minha casa, cumprimentando a minha sogra, que era fã de carteira. E eu lembro só de 2 Vicentes mesmo, 2 Vicentes que eram mesmo do estilo. O Vicente Leporassi, que eu nunca deixei de acompanhar na Rádio Bandeirante, e falar até o nome do programa, que era a Hora do Trabuco. O Trabuco. O Trabuco. É. E ele falou assim, o Cassione já é mais forte. Ele já não é a Hora do Trabuco, ele já é um tanque de guerra que passa por cima, mas que tem falado o que a gente gosta de ouvir. Mãe, tá dado o seu recado, estou passando aqui pro Cassione. E Dona Conceição, 79 anos. Dona Conceição, eu vou contar uma coisa para a senhora rapidinho. Eu primeiro agradeço muito essa consideração, porque a senhora é uma mulher especial. Mas o Vicente Leporassi, xará do meu pai, morou com o meu pai na casa da minha avó. Quando ele começou no rádio aqui em Santos, o Leporassi começou na Rádio Atlântica de Santos, fazia um quadro no rádio junto com meu pai, o Perna de Pau e o Craque. Era o sketch. E ele morava junto com o meu pai na casa da minha avó, na Pereira Barreto, ali onde hoje é o estacionamento, a entrada do estacionamento do Shopping Miramar. Está lá até hoje a casa. E a minha avó acordava os dois, batendo com o cabo de vassoura no teto da sala para acordar cedo o Leporassi, meu pai e o Leporassi. Então isso, tanto que quando meu pai faleceu, o Leporassi na televisão, na Bandeirantes, no ar, caiu em prantos porque eram muito amigos e eu mesmo tive a honra de ter o Leporassi como leitor de algumas crônicas minhas que eu fiz no programa dele, do Trabuco. Boa lembrança, Dona Conceição. Bons tempos, bons exemplos. Com relação à segurança pública, esse governo do Estado de São Paulo, que está aí há 20 anos, eles nos dá a lição de ainda requentar várias notícias, o requentar, alimentando esperanças de que o crime está sob controle. Tenho visto na região, e nós não podemos só ser aquele crítico voraz, o carniceiro, o justiceiro, não. Eu vi que deu uma mudança nos quadros da Polícia Civil, uma autoestima, uma revigorada. O Gaetano tem feito um trabalho muito próspero na região, mas não há de se dizer que ninguém consegue trabalhar sem condições, Cassione. Uma falta de habitabilidade, Sim. Não tem condições de trabalho, faltam equipamentos, armamentos, os distritos estão fechados, não é porque o delegado quer, porque não tem efetivo. O distrito fecha de noite. Nós temos aí 7 distritos que só funcionam 6, porque nós já perdemos um para Bertioga e não foi reposto. E desses distritos ainda temos uma central de flagrante para economizar delegado. É porque nós não temos, tem que ficar em tudo para o primeiro distrito. E ainda desses estatísticos que o governo gosta de trabalhar, a secretaria gosta muito de trabalhar com estatística. Eu acho que uma grande indicação seria o Delfim Neto, né? Sabe muito bem de números, né? Eu acho que eles devem ter algum Malbataan lá que faz essa estatística, porque dos crimes registrados, só 10% vão à delegacia registrar. Dos crimes que são praticados, 10%. Porque eles não acreditam mais, Cassione. Ninguém vai tomar chá de cadeira, ninguém vai no distrito, ninguém vai registrar ocorrência, não tem efetivo. Se a polícia está na Zona Noroeste, vai faltar polícia na Zé Menino. Se a polícia se tem um problema na cidade de Santos, São Vicente, vai ficar sem cobertura porque falta efetivo. Os distritos estão fechados, a gente já falou. A droga não é sazonal. A droga é perene, o tráfico é perene, o usuário precisa da droga, vai buscar a droga, e se não tiver ele rouba, porque o gato com fome ele rouba, ele é bonzinho, sabe? O gato é bonzinho, o menino lá é bonzinho, ele faz mal para ninguém, ele só usa. Mas se ele não tiver para usar, ele vai roubar sua mãe, vai roubar sua avó, vai roubar o que tem dentro de casa, ele vai querer fazer
dinheiro para comprar a pedra, para comprar o crack, para comprar agora o lança-perfume aditivado. Outro, tem muito químico também, engenhoso. Criaram agora o lança-perfume com respingo de solda. Tem bastante Aí, exemplo. tem de tudo, tem de 5, tem de 10. Então, é uma criatividade pro mal. A cabeça do mal está sempre trabalhando. E a cabeça vazia é a oficina do diabo. As ruas, elas delinquem, elas oprimem, elas abraçam esses meliantes, esses fascínoras, e o quartel-general cresce cada dia mais. E o quartel da polícia cada dia mais diminui, porque tem 100 mil homens. E a 100 mil homens eu escuto isso a vida toda. Nós, nem com 200 mil homens hoje daria conta da criminalidade. Mas a gente vê sequestro relâmpago. Aumentou, Cassione, porque não tem dinheiro. O ladrão vai onde tem dinheiro. O assalto a banco aumentou, caixa eletrônico que explode, roubo de carga. Criaram até uma comissão, novamente, ressuscitaram no Congresso Nacional a CPI do roubo de carga. Olha, mas estava sepultada há 10 anos. Não tem. Onde tem dinheiro? É café, caminhão de café, é contâiner. Vamos abrir, vai voltar tudo de novo. Estão falando, alguns policiais no DEIC, que até o sequestro, mesmo com a aplicação das penas mais duras e severas, porque é um crime hediondo, já começa a surgir de novo. Por quê? O bandido, o vagabundo, ele maquina, ele planeja, ele sabe onde vai bater, ele vigia 24 horas. O planejamento, o sistema de investigação, ele é quase que perfeito. Só não é mais perfeito porque ainda a gente tem a boa vontade. Dizer que a DIG não está trabalhando isso é mentira. Porque todo dia sai apreensão, sai bandido preso. A gente tem visto que esses policiais que são da cidade, que conhecem a cidade, que têm seus filhos na cidade, que moram aqui, estão preocupados com isso. Mas não basta só autoestima, o meu amigo Cassione. Agora, se você vê o prédio do Palácio da Polícia, se você vê os equipamentos que tem ao longo da Baixada Santista, o que nós tivemos? Hoje a primeira página da Tribuna fala dessa matemática muito bondosa, muito apetitosa para o comando da Polícia Civil e para o próprio governo. Aí você vira a página da Tribuna, aí você vai ver a dura realidade das regiões metropolitanas. A que menos é lembrada em financiamento de educação, de saúde, de segurança pública, é a Baixada Santista e o Vale do Ribeirão. Então, contra números não há argumento. O número serve para checar a velocidade do governo, para um detalhe, mas para o outro detalhe, que é repassar, cuidar, zelar, inovar e avançar, precisa de investimentos, principalmente do governo do Estado, e não Santos ser a sucursal que alimenta os caprichos do governo do Estado. Heraldo José, pois não. Bom, quando eu vi esses números da Secretaria de Segurança Pública, acreditei tanto nesses números, como acreditei na versão daquele rapaz que ontem pegou o carro do padrasto, sem o conhecimento dele, e provocou um acidente na Avenida Perimetral e disse que tinha sido sequestrado, que havia sido sequestrado, e ele é o volante. Eu falei, nossa, os sequestradores estão bonzinhos, porque deixam a vítima no volante. Só que depois, né, veio a verdade aí que um dos amigos dele que saíram para dar um rolê, não sei fazer exatamente o quê, foi num pronto-socorro e acabou contando a verdadeira história. Agora, é aquela história, né? O Banha falou aqui das ocorrências, apenas 10% vão às delegacias. E por quê? Não é porque também não acreditam muito na polícia, é porque o descrédito é tão grande hoje que ninguém tem paciência de ficar 5, 6 horas no distrito para fazer um mero boletim de ocorrência. E a situação chegou num limite tão grave que hoje as reivindicações do Simpolsan, que é o sindicato da Polícia Civil, é por melhores condições de trabalho, esquecer até o ganho. O pouco ganho dessa categoria que está aí na rua para enfrentar a criminalidade, que hoje reivindicam, vão às ruas, fizeram uma manifestação na semana passada para ter um mínimo de condição digna de trabalho. O Palácio da Polícia está ruindo, os distritos estão se acabando. Veja a condição do IML. Quer dizer, então, é como o Banha disse mesmo, esses políticos
os gestores da segurança pública gostam de números. E números a gente sabe. Com números a gente pode fazer o que quiser e demonstrar. Mas a realidade das ruas é outra. E você, meu amigo telespectador, minha amiga, você sabe exatamente o grau de dificuldade e o índice de criminalidade que você encontra nas ruas. Geraldo, o que me chamou a atenção, e você que transita diariamente ali pelo Palácio da Polícia, pelos distritos da nossa cidade, e vem chamando a atenção também, Cassione, de impor a responsabilidade a quem prende. O Estado está trocando os pés pelas mãos, porque o cidadão apreendeu um carro numa ocorrência de narcotraficância, apreendeu o cidadão que assaltou um banco, prendeu o seu veículo. Hoje, no entorno do Palácio da Polícia, nós temos filas triplas ou quádruplas de carros apreendidos. Esses carros, Cassiano, deveriam estar no pátio do Estado. O Estado tem que ter os seus pátios. Aí, no fim da nota, ainda diz assim, por economia do governo do Estado, nós não temos mais pátios na região. Só tem um funcionando, que é o pátio da Bertioga. O do Guarujá já está com a sua capacidade totalmente tomada. Ou seja, quem prendeu esse veículo vai ficar de fiel depositário? O delegado vai ter que tomar conta do veículo e vai chegar um momento que ninguém vai passar mais na Itororó, na Riachuelo. O guincho da CT vai lá buscar, aí vai cair o quê? Nós vamos ter que pagar essa conta novamente? Fica no pátio da CT? Então, Cassione, como é que se pode trabalhar nessas condições? Até para prender, o cidadão tem que perguntar, tem vaga no presídio? Tem lugar para colocar o carro? Então, as condições não são as melhores. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos, aí o Cassione pode comentar também a questão dos pátios, e só fazendo aqui uma lembrança aqui, essa comissão, essa frente parlamentar mista que o Banha citou aqui, de combate ao roubo de cargas, é coordenada pelo deputado Marcelo Squassoni, do PRB, aqui de Guarujá, da Baixada Santista. No intervalo, o painel volta. Muito bem, estamos seguindo aqui com o nosso painel regional, segundo bloco, com as participações sempre importantes aqui do Banha, vereador do PMDB de Santos, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos, Vicente Cassione mais uma vez conosco, e a Ione atenta aí às participações dos nossos telespectadores. O tema do primeiro bloco, claro, focado aí na segurança pública e nas estatísticas divulgadas agora esta semana pela Secretaria de Segurança do Estado a respeito da diminuição da criminalidade aqui na Baixada Santista. Temos alguma pergunta aí? Professor, não tem onde colocar o carro, não tem onde colocar o preso. Para então de trabalhar? Não, eu acho que tem que alugar espaços aí nos hotéis da cidade. Tem estacionamentos. Os hotéis da cidade para colocar os presos. Estão fechando os hotéis, o Estado paga. Sabe quanto custa um preso? Cada preso aos cofres públicos por mês? R$4.000. Não sei por quê. Porque, na verdade, não é para custar isso, mas custa. Mas o que me chama mais atenção nisso tudo é o seguinte. O governador Geraldo Alckmin não parece se incomodar muito com a Baixada Santista. Não porque ele não goste da Baixada Santista. É porque o político, ele atende os lugares que os incomoda. Né? O que incomoda o político? É onde ele não tem voto. Como eles sempre tiveram votos aqui, os prefeitos daqui são sempre bonzinhos porque são do mesmo time, como regra, né? Tem um bom relacionamento. Para que o governador, e sempre ganha a eleição aqui, para que ele vai se incomodar com a Baixada? A Baixada não recebe o que tem que receber, mas vota nele. Os prefeitos da região não o incomodam, ele vai cuidar dos lugares onde ele é chicoteado. Ou pelos prefeitos que o incomodam, ou por aqueles que não votam nele. Está na zona de conforto. Está na zona de conforto. Aqui é zona de conforto. Aqui ele aparece de vez em quando, faz um discurso, fala que torce para o Santos Futebol Clube, dá um sorriso, faz o VLT andar 100 metros, e depois de muito tempo, e fica assim. Não é incomodado, não é cobrado, não é exigido, nem pela população, que lhe dá bons votos, e nem pelos prefeitos, que não reivindicam
porque são amigos. Então, a verdade é esta. Nós vamos ficar achando que somos bem tratados porque temos uma boa qualidade de vida. Poderíamos ter muito melhor qualidade de vida. A qualidade de vida aqui, eu já disse, deve-se à condição específica desta cidade, principalmente, e da própria condição específica da região. Tem praia, tem mar, tem sol, não é? Uma cidade plana que tem... Agora, tem muita gente que não pensa assim. Quem mora nos diques, quem mora nas palafitas, quem mora em lugares de risco, quem mora na Vila dos Pescadores, quem mora em favelas que não estão urbanizadas e nem estão aculturadas, esses não acham a mesma coisa. Agora, para quem vai sentar no jardim da praia, ler o seu jornal, ficar vendo o mar e o sol e gozando da sua aposentadoria porque veio de fora, para esse tanto faz. A cidade é ótima. Então é o que eu sempre digo, nós pensamos sempre no nosso umbigo. Ninguém incomoda o governador. Todo mundo vota nele, a maioria pelo menos. Então, ele vai se preocupar com a Baixada Santista? Ele vai se preocupar com os lugares que não lhe dão o que deveria ser o capital do político, que é o voto. Não é? Eu não tenho ilusões, eu não tenho nada contra o governador Alckmin, me dou com ele, acho até que ele é competente quando quer. Agora, ele é competente quando quer, e ele quer ser competente para atingir os objetivos dele. Hoje a meta dele é ser presidente da República. Aqui ele sabe que já tem os votos, até porque o PT não tem mais voto em lugar nenhum. Então, para que ele vai perder tempo com os lugares onde ele é bem votado e onde ele não é exigido? Só para ilustrar um pouquinho isso que você está falando, teve uma reunião no Palácio agora essa semana. O Márcio França, vice-governador, que é daqui da região, foi prefeito de São Vicente, todo mundo sabe, recebeu lá um grupo até razoável de empresários de porte, empresários conhecidos, respeitáveis e tal. Mas o único político presente ali era o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Eu pergunto, onde estavam todos os 8? Trabalho? Não, era reunião de trabalho ou era chá de confrade? 8, mas faltavam 8 ali, 8 prefeitos. Ali era um confrade. Faltavam 3 deputados federais. Faltavam os 2 deputados estaduais da região. Faltavam os presidentes de câmaras. Os presidentes de câmaras. Foi convidado? Não sei se foram convidados, mas se não foram convidados, houve um erro grosseiro com relação a isso. Ali é chá de confrade. O presidente da Câmara de Santos que o convite chegou atrasado. Então, ele não tem helicóptero, como ele vai chegar lá? Ali é só para quem tem helicóptero, tem foguete. Agora, o Cassione, dá para ilustrar o que eu quero dizer, Boia, é que você precisa engrossar esse coro. Não é engrossar esse coro. Não dá para dizer amém a vida toda pro governador, ficar com esse beijamão ridículo de dizer, pô, Ponte Pêncio, DR, tá, 3 anos, e vai, e agora vem, e o Cabo de Aço. Ninguém é otário, pô, ninguém é bobo. A gente tá falando aqui da dessa, a balsa. Um catamarã desse aí, volta e meia tá parado, não tem onde ficar. Aí vem aquela balsa antiga de 1957, aí joga a bicicleta por cima, a balsa atrasa o trabalho das pessoas. Aí anuncia o túnel dá com os burros na água, só traz aí, desagrega todo um município que só vem promessa, só vem falsas esperanças. Aí vem o VLT, o MTU com a sua engenharia maravilhosa, que está há 20 anos aí, tropeçando no trilho do trem e não sai, e leva o governador para passar ridículo, leva lá para o Mascarenhas de Moraes, vai no Canal 1, andou 10 quilômetros, é uma bênção, aquilo descobriu a roda, foi maravilhoso. Aí ele vai tomar um café no Carioca, come um pastel, tirou fotografia, levou uma camisa do Santos, mas a cidade mesmo, do Estado, única coisa que funciona, meu amigo Cassione, é o poupa-tempo e o bom prato. Isso funciona. O pessoal vai lá todo dia, tem bastante gente, são atendidos, os funcionários são de qualidade, são tantas refeições que são servidas. Do resto do Estado, é só tristeza, melancolia, angústia e dor. É um samba. Isso não dá mais, porque eu não quero incomodar, porque o cidadão que está no cargo também, que é nomeado pelo governador, se ele começar a falar que precisa, ele vai cair. Ô, meu irmão, não te coloquei aí embaixo para você ficar me enchendo o saco, não. Te vira. Tem que tirar da zona de conforto mesmo. Quem não pede
E quem não é visto não é lembrado. Tem que ficar lá cutucando. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu queria ver, o senhor que conheceu mais do que ninguém, eu queria ver ele fazer isso com Oswaldo Justo. Eu queria ele ver fazer isso com Antônio Manuel de Carvalho. Carvalhinho já tinha dado um pulo lá em cima de estremecer o palácio. Não tem, aqui é todo mundo... Um é com Márcio França, tá lá na sala de chá, o prefeito de Santos é amigo Ele também. gosta de receber caravana. Recebe. Não. Vamos discutir problemas, vamos discutir a estrutura, o que está morrendo gente aqui, com falta de atendimento, está precisando de trabalho. Nós vemos, tem estatística levantada aí pelo Jornal A Tribuna. O último orçamento do Estado é a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ione Furukawa, participações com a gente aí, não? Temos muitas participações. Pergunta do Manelão, ele é do Bitaru. Cassione, antigamente não se ouvia falar muito de corrupção na Câmara Federal dos Deputados. Por quê? E vereador Banha, quero elogiar seu trabalho pela cidade de Santos. Você deveria dar um curso para os vereadores de São Vicente, que apoiam esse desgoverno, para saber o real serviço de um vereador. Manelão? Isso. A corrupção sempre existiu e sempre vai existir. Hoje, provavelmente, venha mais à tona, apareça mais, porque o sistema está mais vulnerável. Antigamente era difícil. Mas eu queria dizer uma coisa, que ninguém fala. Quem aumentou a corrupção no Brasil, quem abriu as portas para a corrupção no Brasil, foi o regime militar. Mas o regime militar leva a culpa de ter feito a corrupção como se os militares fizessem a corrupção. O grande mal do regime militar, claro, matou, torturou algumas pessoas, isso é indiscutível. Mas o grande mal do regime militar foi fazer com que os civis, os políticos da época, mandassem sob a cobertura e a proteção do regime de força. Então, quem abriu as portas para a zona do meretrício, da corrupção, foram os políticos civis da época. Eu digo isso, ninguém tem coragem de dizer porque isto não é politicamente correto. Não é? Pau nos militares, claro, temos que dizer que foi um regime de exceção, um regime de força, mas os políticos da época alimentaram e deixaram este regime ir muito mais longe do que ele iria naturalmente, porque interessava a esses políticos da época e ao sistema financeiro da época junto com os políticos ficar agindo no escuro sob a cobertura de um regime em que você não podia abrir a boca. Eu dou um exemplo aqui, também outra coisa que parece heresia o que eu vou dizer, e parece que também não é politicamente correto. Ulisses Guimarães foi um herói nacional. Herói nacional. Eu pergunto, por que ele não foi caçado? Por que o Gaston Henrique foi caçado? Por que o Mário Covas foi caçado? Por que Ulisses, que era um homem de oposição, nunca foi caçado? Por que o Tancredo Neves, que era o redentor depois do fim do regime militar, eleito pelo colégio eleitoral, o senhor Tancredo Neves não foi caçado, nunca. Por que não foi? Ele tinha uma boa relação com os militares. Foi o candidato do Geisel, A gente sabe que o candidato dos militares, palavra do Geisel, era o Tancredo. E o Ulisses, que fez a Constituinte Cidadã, sabia escorregar no meio disso tudo. Não eram pessoas que bateram de frente, como o Covas fez, que deu uma bufetada na cara de um coronel no campus da Universidade de Brasília. E depois o coronel foi pedir a cabeça do Covas e caçaram o Covas. Não era como o Gaston Henrique, que batia de frente com o sistema e foi caçado. E outros tantos, Marcelo Gatto e assim por diante. Aqueles que não foram caçados e passaram lisos, alimentaram o sistema. Inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que era o sindicalista que falava até onde podia e que, na verdade, não tinha vocação para mártir.
também ficou poupado pelo sistema. Então é o que eu digo, muita gente hoje fala em regime, anos de chumbo, etc. Vão estudar a história do Brasil, a história do Brasil que não se conta, vão raciocinar e vão verificar por que a corrupção hoje aparece mais e antes não aparecia. Não aparecia porque o sistema era mais fechado. Hoje, com essa briga política, as denúncias surgem de um lado ou surgem de um outro. No momento em que você tem empreiteiras denunciadas do jeito que nós temos hoje, a impressão que se tem é que alguma coisa está mudando no Brasil, que está se moralizando o Brasil. Não é? A ideia que se tem é essa. Mas não é isso, não. Há momentos inevitáveis em que as pessoas põem a cabeça de fora, põem a cabeça à mostra e depois tudo volta a ser o que era. Quem é que tem medo hoje da Polícia Federal? Quem é que tem medo hoje das investigações que estão sendo feitas aí em cima da corrupção? Todo dia você tem notícia nova e fresca de gente que continua fazendo a mesma coisa e que não tem medo nenhum de coisa nenhuma. Isto é cultural no Brasil. Vai ter um momento que nós vamos ficar cansados de ouvir falar em corrupção, cansados de ouvir falar em prisão, cansados de ouvir falar em atuação repressiva. E vamos cuidar da vida e pensar em outra coisa. Nós vivemos um período de entretenimento. O Kennedy fez um discurso, eu escrevi sobre isso para domingo, na época, 2 anos antes de morrer, fazendo um apelo à imprensa, pedindo ajuda à imprensa americana, dizendo o seguinte: estou denunciando aqui sociedades secretas, estou denunciando aqui conspirações internacionais, estou denunciando aqui os poderes que mandam mais do que o poder, estou denunciando aqui tudo aquilo que vocês não estão enxergando. A imprensa, diz o Kennedy, tem o dever de até se antagonizar à opinião pública, para educá-la, para esclarecê-la e para informá-la com a verdade. A imprensa não é feita só para entretenimento, para diversão, para escamotear os fatos e para pura e simplesmente ficar desinformando e deformando as pessoas. 2 anos depois, ele incomodou tanto, disse tantas verdades, que deram-lhe um tiro na cabeça, que só poderá a sociedade mundial conhecer o que aconteceu daqui a alguns anos, em 2025. O poder nos Estados Unidos disse: nós não podemos abrir a verdade sobre o caso Kennedy, sobre o assassinato do Kennedy, a não ser em 2025, 62 anos depois da morte dele. Quando você espera, tranca no cofre uma investigação e a verdade sobre o assassinato do maior estadista do século XX, quando você esconde tudo isso por 62 anos, você está escondendo a história. E a história que apareceu, portanto, não era verdadeira. A verdadeira está escondida. Então, nós que olhamos os jornais, vemos a televisão, conhecemos os fatos, temos informação, pensamos que sabemos das coisas. Nós não sabemos nada daquilo que nós pensamos que sabemos. A verdade é, o que é que acontece hoje? Eu estou vendo. O que me dizem? Daqui a pouco, anos depois, vamos descobrir que o que me dizem não é o que está acontecendo. Bom, só para fechar o bloco, você não vai dar curso para os vereadores de São Vicente, né? Como o Pério Manelan. Quem sou Aqueles eu? São bom, ele deixou claro que são os do bloco de apoio ao prefeito. Tem bons quadros em São Vicente, acho que vão surgir ainda mais outros quadros, porque o que a gente lê nas páginas do jornal, Cassione, são coisas... A gente sabe das dificuldades e barreiras que tem São Vicente. É mais uma que está sofrendo desse duro golpe do pouco caso, não só do governo federal, como do governo do estado. Mas saúde, educação e coleta de lixo, isso é prioridade das prioridades. Isso tem que ser um mantra na cabeça de quem dirige uma cidade. Agora, você não paga, que pagamento também é sagrado. A folha de pagamento é sagrada. Você não paga caixa de pecúlio, o cidadão, que é o funcionário, não tem direito a ser atendido. Então, está muito grave. O lixo já é uma rotina lá em São Vicente
Então, os nossos colegas, eu tenho encontrado alguns deles aí, falo aí com o Paulinho Alfaiate, com o Rocha, que são mais antigos, são contemporâneos dos meus aí. Pedro esteve aqui ontem. O Pedro, eu encontrei recentemente também o Bispo, o presidente da Câmara. Todos eles estão aí angustiados com essa situação de São Vicente, passa por uma crise de mais de 3 ou 4 mandatos consecutivos e precisa, sim, emergir, tirar a cabeça para fora, porque São Vicente está afogado em muitas dívidas e muitos problemas. Vamos para o rápido intervalo. O painel regional retorna em instantes. É rápido. Turão, deixa eu fazer uma pergunta. De volta aqui o terceiro e último bloco desta edição do painel regional. A gente com o Banha, com o Heraldo, Vicente Cassione também conosco, não é? E a Ione já com mais participações. O Heraldo também tem uma colocação a fazer. Garanto a ele agora a sua participação, tá certo? Democraticamente aqui no painel. Só vou fazer uma brincadeirinha rápida aqui, Heraldo. Deu no do The Washington Post. Dilma Rousseff diz que é alvo de preconceito sexual no Brasil, por isso, boa parte dos índices de impopularidade dela se explicam atualmente. Heraldo, pois não. Só me faltava isso, não tinha mais nada para escutar. Foi eleita com o sexo que ela tinha na época. Mudou de sexo? Trabalhou mal, estão contra a péssima presidente, que quando foi eleita, ninguém sabia que ia ser péssima, com o sexo e tudo ela foi eleita. Eu conheço a Dilma, não tem inteligência suficiente nem para argumentar, nem para se defender. Diga, Heraldo, pois não. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o professor Cassione. Ele mencionou no primeiro bloco a questão do governador Geraldo Alckmin. E a gente tem observado, e não negaram, que a preocupação hoje do governador é construir a sua candidatura para presidente da República. Então, eu pergunto ao senhor, professor, é correto isso, se reeleger para construir uma candidatura? Quer dizer, questões do Estado ficam em segundo plano. Aliás, o próprio prefeito de Santos disse isso. Semana passada, ao ser indagado sobre a sucessão aqui em Santos, que não é prioridade do partido. A prioridade do partido é construir, em São Paulo, a candidatura do Alckmin à presidência da República. A maioria, Heraldo, dos políticos, na verdade, vive em função da sua reeleição. A maioria dos políticos, o que faz visando a sua reeleição. E o que deixa de fazer visando a sua reeleição. São poucos os políticos que têm um mandato e jogam todas as fichas do seu trabalho, da sua decência, não é? Do seu esforço, para aquele período. Dê o que der. Eu não gosto de dar a mim mesmo como exemplo. Mas quando eu assumi o meu mandato como deputado, que fui ser vice-líder do governo que era presidido pelo Lula, eu sabia que eu estava me suicidando, porque ninguém ia entender que eu estava servindo ao governo, não ao Lula nem ao PT. Ninguém ia entender, eu sabia disso. Mas eu estava fazendo o que era certo, segundo a minha cabeça e a minha consciência, porque eu estaria trabalhando pelo país e pela minha região. O que aconteceu? Fui decapitado. Então, o político sabe que ele tem que fazer o seguinte: eu tenho que pensar na próxima eleição. Ou para me reeleger no mesmo mandato, no mesmo cargo em que eu estou, ou para subir mais um degrau na escada. Então, tudo é feito para isso. E não em função daquilo que tem que ser feito para o povo em nome do qual todos nós somos eleitos. Então, é esse o problema. É um círculo vicioso. Os políticos fazem tudo para se reeleger, e o povo, que não enxerga, na sua maioria, que isto é feito, vota e reelege. Então, eles estão sempre amparados, democraticamente, pela soberania do povo. Quem está eleito é soberano. Por quê? Porque o povo, na sua soberania, o escolheu. Para inglês ver, para mim, essa coisa não funciona, não me engana e acabou-se. Mas é isso que acontece. Ninguém é eleito, como regra, para servir. Para servir-se. Esta é a regra. Ione Furukawa, participações dos telespectadores aqui do painel regional. Tem muita gente entrando em contato hoje com a gente aqui. Obrigado a todos.
Valdomiro Trento, ele diz: o Banha e o Dr. Cassione falaram do locutor que no programa de rádio todo dia terminava com a seguinte frase: você não pode salvar o mundo, mas pode ser um canalha a menos. Agora eu pergunto, a reforma política eleitoral do Congresso vai nos levar para onde? Diga, Banha, você primeiro. É você que trouxe o Leoporácio para a mesa? É verdade. O Valdomiro Trento é um petroleiro, trabalhou muitos anos com meu pai e sempre teve essa... Naquele tempo que ainda tinha o viés da esquerda e da direita, isso já acabou também, né, o meu amigo Cassione? Hoje só tem dois partidos. Quem está no poder e quem quer entrar no poder. Não existe mais esse negócio, essa ideologia, partido. Você vota na pessoa, vota no conjunto. A tese do Cassione está mais atual do que nunca. Se pudesse, muitos deles não escolhiam nenhum partido, teria tirado lá o seu número e falado assim, olha, meu partido sou eu mesmo. Aqui está meu número, se quiser votar em mim é esse. E levar a sua proposta. Mas, infelizmente, a reforma política ela foi pífia. Mostraram aí um viés de que ia melhorar, surgiu até lampejos de parlamentarismo, surgiu a história da carochinha que ia vir o distrital misto, o distritão, e aquilo foi um balão de ensaio para a gente receber mais do mesmo, vai ter mais coligações, mais penduricalhos. Logicamente, a reeleição ela foi suspensa, porque também não vai ter reeleição nenhuma. Se você analisar, a Dilma é o último mandato, se ela ainda aí estiver até o seu final, se não for cassada, se não for impugnada, foi impeachmentada, ela não cair, ela continua. Mas, fora isso, não vai ter reeleição, a reeleição já começou, a eleição começou para presidente, para governador, para político. A gente esperava, Cassione, pelo menos uma dessas mudanças oxigenasse o sistema político, como, por exemplo, uma eleição única. Não dava mais para pisar em duas canoas. O cidadão não vai concorrer deputado, deputado, vai concorrer à prefeitura. Não. Ele sai de vereador a presidente da República, já dá uma melhorada. Aí, não, isso não pode, senão o povo vai esquecer, não vai lembrar mais de votar, vai perder a cidadania dele, a arma da democracia é o voto, tem que estar sempre votando. Olha, foi um tiro no pé, a montanha pariu um rato, e nós não vimos reforma absolutamente nenhuma. Agora, o dinheiro poupudo aumentou consideravelmente para as suas agremiações partidárias que vão dispor. Antes eram 200 milhões, agora chegou a cifra de 800 milhões para serem distribuídos a esses partidos elegantes. Aí são 32, 33 partidos. Muito bem. Ione, na sequência, pois não. Pergunta do Cosme da Areia Branca. Doutor Cassione e convidados, por que o PT denigre tanto a imagem da Polícia Federal, que está fazendo investigações da corrupção e desvio do dinheiro público? Agora também o governador de Minas diz que é santo. Por que no PT só tem santos? Olha, primeiro, o Cosme, tem que tomar cuidado, já não pode usar a palavra denigre. Porque já estão dizendo que essa palavra não é politicamente correta. Denegrir significa enegrecer alguém. E já estão dizendo que isso é preconceito racial. O Brasil está chegando nessa estupidez de você acabar com uma palavra que é denegrir, porque já estão dizendo que é preconceito. Bom, é um negócio absurdo, né? Tanta coisa mais importante para as pessoas pensarem. Quando as pessoas pensam nesse nível, você vai esperar o quê? É evidente que a Polícia Federal ela não presta enquanto ela põe para dentro das suas malhas aqueles que estão transgredindo a lei, estão mostrando a sua verdadeira cara. Então, ela não presta para o PSDB quando o réu é do PSDB. Não presta para o PT quando o réu é do PT. Agora, tem mais réu do PT hoje do que dos outros partidos. Por sorte ou por azar, a Polícia Federal hoje trabalha bem mais, e até trabalha, para não dizer nem bem mais, do que trabalhou no tempo em que o PSDB estava no governo. Porque no governo Fernando Henrique Cardoso, se a Polícia Federal fosse a mesma e tivesse a mesma disposição que tem hoje, muita coisa que nasceu agora nos tempos do PT já teria aparecido no tempo
do FHC. E eu sei o que eu estou dizendo. Porque mudam os fatos, os personagens, mas a realidade é a mesma. Ninguém pense que saíram anjos para entrar corruptos. Ninguém pense. Um dia eu conto essa história. Mas não vai ser em 2000 e pouco também, né? Um dia eu conto. 2025? Não vai ser 2025, né? Vira best-seller. É que se eu falar isso hoje, vão dizer que estou inventando. Porque o grande problema de você dizer a verdade é que quem mente é o verdadeiro. Quando você diz a verdade, você passa a ser o mentiroso. O sistema é feito para se defender. Ele é muito bem montado. Quando você diz uma verdade, a primeira coisa é te desqualificar. O Capistrano, na época da eleição do Capistrano, quando eu era candidato a prefeito, foi o que o PT fez comigo. Me desqualificou o tempo todo. É a tática, porque pega, isso cola. Quando você desqualifica o seu adversário, pega. Muito bem. Então, não tem saída. Ione, mais telespectadores com a gente, não? Pergunta do Luiz Leite, é do José Menino. Sobre a promessa do governador da construção do túnel que liga a cidade de Santos até a cidade do Guarujá, e agora ninguém fala mais da construção. O que os integrantes da mesa têm a comentar? E ele provavelmente será candidato à presidência da República e deixará 2 anos de mandato a governar. Não será 2 anos de mandato. Ele tem a obrigação de renunciar em 31 de março de 2018. Então são 9 meses, né? Em que o vice, Márcio França, será governador do estado, Alckmin evidentemente vai renunciar. Bom, Banha, isso já foi polêmica aqui em vários programas, e parece que agora houve uma novidade aí, teremos menos problemas lá com o túnel, menos residências desapropriadas. Não vai ter o túnel, não vai ter problema mais nenhum. Ah, não tem o túnel? É lenda, é mais uma lenda urbana, mais uma lenda do túnel, do CEASA, o VLT, isso aí do aeroporto metropolitano, é mais outra lenda. Resolveu o problema, acabou o dinheiro, não vai ter túnel, fica tudo como está. Tem um túnel, é o túnel que liga Do tempo. o Palácio dos Bandeirantes ao Palácio do Planalto. Essa máquina está trabalhando para fazer a perfuração Pra chegar entre lá. o Palácio dos Bandeirantes e o Palácio do Planalto. Mas em Minas tem umas pedras duras lá, viu? Tem pedra dura em Minas? Em Minas tem umas pedras duras. Para passar ali vai ser meio complicado. Mas a pedra dura de Minas está amolecendo, porque fazer a besteira de a Venezuela fazer aquele papelão, parecia uma excursão de colegiais. Espalhão, né? Puderam sair do Uma excursão de colegiais que foi trancada dentro do ônibus escolar. O Aécio, eu fui deputado com ele. O Aécio é um blefe. O Aécio é um blefe, entendeu? Saindo ao avô, evidentemente, que era outro que enganava todo mundo. Parecia ser o salvador da pátria, coitado. Morreu, todo mundo se comoveu. Mas foi um camarada que segurou a alça do caixão do Getúlio e esteve sempre por cima da carne seca até morrer. E foi candidato dos militares. O Aécio é um blefe. Ione, tinha muita gente ainda para ser atendida? Ou não? Tem sim. Só vou fazer uma perguntinha da André, que é para o Estamos doutor estourados Heraldo. aqui, entendeu? Então, Ó, doutor Heraldo, você já confeccionou um coração para ação do coração? Ou você, como eu, preferem que fossem confeccionados colchas de retalhos para abrandar o frio dos moradores de rua, principalmente neste inverno? Um beijo ao Banha, ao Cassione, sou fã de vocês. um beijo para você. Heraldo José terá todo este final de semana para responder sobre a ação do coração na próxima segunda-feira aqui com o deputado Squassoni, que deve estar com a gente. Bom, os telespectadores que não puderam ter as suas respostas aí, a gente agradece muito, continuem participando com a gente. Ao Banha, ao Heraldo, obrigado por estar conosco, a Cassione também, a Ione está sempre conosco aqui diariamente, a você que acompanhou mais uma vez o painel, obrigado. Segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, no final de semana, 3 da tarde e 5 da tarde do domingo, você tem encontro com o painel Weekends. Obrigado. E a Tchau. censura? Eu sempre digo o seguinte.